Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Empreendendo no Japão, tá? E hoje nós trazemos aqui o Sachioi, criador da Jinko. Shigeo Tago, meu amigo, que vai nos falar um pouquinho aqui sobre a história da empresa dele e sobre algumas dicas que ele tem para passar para a gente. Vamos lá! Shokai, shite kudasai, Tago-san! E aí, boa tarde, Alan. Então, eu sou o dono da agência de emprego Jinko, né? Nós abrimos a empresa, na verdade, o ano passado, em novembro, e começamos a locação este ano, né? Em abril, tá? E o nosso main, tá? É a fábrica de freios de carro, tá? E nós colocamos em Caria e em Handa. Tá? Grande parte dos meus funcionários estão em Handa, né? Bom, eu venho aí de uma longa história, né? Como Tantocha, todo mundo já conhece, acho que a minha empresa anterior se chama Suriemo, né? Acho que não dá problema falar não, né? É uma empresa muito bem, muito boa, aliás, com prestação de serviços, né? E nós viemos com esse know-how, certo? Nós temos a minha equipe inteira, praticamente, ela é uma ex-Suriemo, né? Então, nós viemos de uma política um pouco, ou bem parecida, né? Com a da Suriemo, que é o quê? Funcionário em primeiro lugar, né? E assistência total, né? Dentro do que nós achamos possível fazer, né? E é isso, Alan, depois de 27 anos, você fala, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Isso. Né? E o que eu sei fazer? Nossa, eu só sei fazer isso, né? Aliás, não, o que eu sei fazer bem, né? Na verdade, que nós sabemos fazer várias coisas, né? Mas assim, nossa, o que eu faço bem, eu acho que é isso, trabalhar com empresa, trabalhar com gente, conversar com clientes, né? A gente tem um certo domínio sobre resolver alguns problemas que as pessoas têm dificuldade, nós temos essa facilidade, sabe? Então, fala, bom, já com 50 anos, né? Vamos ver no que dá, né? Isso. O que te levou, Tago, Bom, você tinha um altíssimo cargo dentro da Suriemo. Eu vim para o Japão da segunda vez pela Suriemo. Eu era debaixo de você lá. E o que te levou, Tago, a querer empreender? Tipo, e principalmente porque é no mesmo ramo, né? Você já fazia isso, você já gostava disso. O que leva... Porque as histórias que a gente tem ouvido aqui dos nossos amigos que estão compartilhando história, eles foram para o ramo, às vezes, totalmente diferente, que eles nunca imaginaram fazer. E você gosta da empresa que você está e, mesmo assim, você quer fazer a sua... O que te levou a esse processo? Cara, é assim, acho que seguindo, né, os investidores anteriores, eu também estava saindo um pouco da área onde eu trabalho, né, e acho que todo mundo conhece aqui em Okazaki, eu estava conversando com o Jander sobre uma academia, e vamos montar uma segunda academia, e durante um período surgiu aquela dúvida, né, fazer o que você gosta e fazer o que você consegue fazer bem feito, né? E para aquele momento, né, que estava assim, bifurcando a minha vida, eu optei em fazer o que eu sei fazer bem feito, né? E em cima disso, como eu já tinha 27 anos de carreira, e eu tive a oportunidade, né, de conhecer as pessoas que você conhece também, que são os empreendedores do Japão, né? E conversando com eles, eu cheguei a uma conclusão, né? Que eu poderia sim continuar como um mensalista, né? Ou tentar tudo, né? E se testar, né? Vamos ver até onde nós conseguimos fazer. Show, né? Show, não, né? Na pior das hipóteses, né? Que talvez seja dar errado, né? Não sei se seria a pior hipótese, né? Nós sabemos de onde recomeçar, né? Então, eu não tive esse medo de recomeçar, né?
Então, para mim, o que aconteceu? Nossa, só tem dar certo, né? Já que o pior seria recomeçar e eu já sei de onde eu iria recomeçar, eu falei, nossa, vamos arriscar, né? E é onde eu falei, vamos lá, vamos tentar. Porque o que eu acho interessante na sua trajetória em particular, tá? Porque, bom, primeiro que, se eu vou falar da parte lá de baixo, todos os staffs, os líderes que conheciam você, todo mundo falava muito bem de você. Eu nunca vi ninguém falar mal de você ali dentro da Suriemo que a gente trabalhou, né? E sabe que pelas costas o pessoal fala, mas de você ninguém falava, tá? Então, você tem esse carisma, você tem essa trajetória maravilhosa, e isso de continuar no ramo e fazer um desafio novo no ramo, eu acho que isso é uma coisa... Aí acho que tem um fator em comum, né? Do desafio, né? Às vezes a maioria dos desafios você encontra fora, mas às vezes você tem um desafio exatamente no que você está fazendo, né? Só que de uma forma diferente, então, né? Eu acho que também vem um pouco da personalidade de cada um, né, Alan? Eu sou uma pessoa que está sempre assim correndo, tentando uma melhoria interna, né? Sim. E eu tinha chego, pelo menos na empresa anterior, eu cheguei onde eu acho que eu poderia chegar. O máximo, né? Dentro do que era permitido, eu acho que eu cheguei no máximo, né? Então, o que iria acontecer com o Tago a partir de ali, né? Sim. Sentar e aproveitar, né? Talvez, aquela zona de conforto, né? E até o finalzinho da minha vida. Mas eu acho que por questão de personalidade, isso começou a me incomodar um pouco, né? Nossa, né? Eu posso fazer mais, eu acho que eu consigo fazer algo mais, né? E chega num momento onde você está uma empresa estruturada, né? Com mais de 30 anos, onde você tem o seu serviço, você tem o seu quadrado, né? Sim. E você tem que trabalhar nesse quadrado, né? E até certo momento, qualquer ser humano, ele consegue sobreviver dentro disso, né? A partir do momento que ele vai pegando conhecimento, aquilo começa a ficar apertado, sabe? E foi onde que eu cheguei à conclusão. Nossa, para mim me libertar, eu tenho que ter um quadrado maior, né? Sim. Isso eu vejo seu caso assim, muito peculiar, porque você já estava acostumado com negociação e auditoria com japonês, né? Então, você não teve, talvez, essa tanta dificuldade como a maioria dos brasileiros tiveram, né? Mas como é que foi esse processo, assim, de você Você já sabia falar japonês bem, ler, escrever? Você deu alguma mancada nisso daí? Como é que você aprendeu a ser um negociador com empresários japoneses, né? Que essa era a sua principal função, né, na empresa? Olha, o Nihongo, na verdade, eu acho que eu caminhei o que acredito que todos os brasileiros deveriam fazer, né? Realmente eu fui atrás do conhecimento da língua japonesa. Você não falava aqui quando chegou? Você não falava bem pouco, né? Eu fiz o curso do Kumon, né? Uhum. Eu ia lá, eu passava até vergonha, né? Na época eu já tinha uns 30 anos. Eu ia lá estudar e só tinha criancinha, né? De 7, 8 anos, né? Então foi muito, muito legal. Então ali eu acho que foi o start para mim desenvolver a língua japonesa, né? E todos nós chegamos e trabalhamos em fábrica, né? E dentro disso a gente vai conhecendo várias pessoas e cada um com como é que fala? Um forte, né? Uhum. E eu descobri que o meu era lidar com pessoas, lidar com estratégia, lidar com produção. Eu acho que o meu forte é produção, Natália. Sim. Eu sempre me dei bem com linha de produção, sabe? Fazer melhorias, calcular a produção, fazer melhorias de produção, melhor aproveitamento, né? Sim. E isso, para você, no Japão principalmente, né? Para você mexer numa linha de qualquer fábrica japonesa, você tem que ter uma ferramenta, você tem que ter milhões de argumentos, né? Para você poder mexer numa linha de produção japonesa, né?
foi onde eu comecei a descobrir que eu conseguia fazer isso, sabe? Trazer argumentos para convencer os japoneses que, da forma brasileira, né, Sim, era a melhor forma de trabalhar, né? Eu acho que entendi. isso veio desenvolvendo. Quando você saiu de funcionário para patrão, e acho que isso para você foi um pouco mais recente, o que foi que realmente você sentiu de mais pesado, ou maior dificuldade, a diferença maior que você sentiu desses dois lados? Porque praticamente você faz a mesma coisa, né? Você só está numa posição, numa hierarquia diferente na empresa. Você sentiu diferença ou foi tranquilo? Eu senti uma carga, Alan, porque quando você trabalha dentro de uma estrutura de uma empresa, né, você faz o seu, você tem os seus subordinados, e a empresa, no final do mês, ele tem um caixa para poder pagar o salário, né? Sim, sim, Então, quando eu abri a minha empresa, veio esse primeiro peso. sim, Ou seja, como que eu vou fazer o meu salário, sim, né? Quando eu contratar uma pessoa, como que eu vou fazer o salário dessa pessoa? sim, Então, hoje é uma coisa mais calculada, né? Para sim, mim contratar um subordinado, né? Um cara para me ajudar nas linhas, eu preciso saber meu poder de venda, eu não posso simplesmente ir contratando, né? sim, Então, isso eu acho que foi a maior peso, sabe? Você trabalhar em contabilidade, né? E você sabe que se você falhar, você tem famílias embaixo de você, sim, né? sim. Então, isso aí pesou um pouquinho, né? E Para mim continua também, pesando, Para né? mim também isso é o Então, maior peso. a gente trabalha no dia a dia pensando na família dos seus subordinados, né? O que Sim. pode acontecer se isso der errado, né? E ao mesmo tempo que ele é um peso, é a mesma É uma força também, né? alavanca É que um te peso e faz uma força. mover, né? É. Você não pode parar, porque se você Aham. parar, tem toda uma estrutura abaixo de você, né? Então é um peso que na verdade é um positivo, né? Sim, sim. E diz para mim, Tago-san, como é que vê o futuro da Jinko aqui daqui a 5, 10 anos? Como é que você enxerga o futuro? E principalmente desse mercado de empreiteiras, o que está modificando? Como é que você enxerga o futuro disso daí, da sua empresa e do mercado? Alan, eu comecei a Jinko, né? E eu tenho implantado várias coisas. Tá? A Jinko ela vem quebrando um pouco de paradigmas, né? Principalmente porque eu abri uma empresa em plena pandemia. Quando tudo estava parando, eu fui lá e montei uma empresa e as pessoas falam, cara, você é louco, né? Vai pegar o seu dinheiro e vai jogar no lixo. E realmente existia esse risco, né? Sim, Só que ao mesmo tempo, ela falou, nossa, se está todo mundo parado, é o momento para mim agir, né? Então, eu vou contra isso, tá? Então, a Dinco já começou dessa forma, né? Indo contra todos os pensamentos, tá? E o futuro? Cara, realmente, a nossa comunidade, né, de brasileiros, ela está ficando, envelhecendo, né? Isso é fato, sim, tá? Então, eu acho que o Sansei hoje, ele está ali numa faixa de 35, 45 já, né? Ou seja, a faixa etária com que eu vou trabalhar é de 35 a 45, né? E daqui uns 10 anos, esses que estão com 35 vão estar com 45. Quer dizer, nós vamos estar com uma mão de obra muito escassa, aham, né? Então, o que eu trabalho hoje dentro da Dinko, né? Eu estou com uma parceria aí com a Spring, né? Que a língua ensina inglês e japonês, tá? Por quê? Porque eu acredito que nós podemos ser uma mão de obra menor, tá? Porém, um pouco mais qualificada. sim, Então, assim, eu acredito que nós temos ainda uns 10, 15 anos, né? Claro que não depende só de nós, depende muito do mercado mundial, mas a mão de obra brasileira, ela tem ainda uns 10, 15 anos, tá? E qual que é a atenção que eu chamo para todos os brasileiros, né? A mão de obra asiática, ela ainda é mais barata que a nossa, tá? Estão abrindo com mais facilidade, né, a entrada deles,
tá? Estão mudando as leis de imigração para podê-los receber, né? E sem contar, né, Alan, que esse pessoal da Ásia, eles já vem um pouco estudado, né? Eles já vêm falando um pouco de Nihongo, sabe? Então, eu acredito que futuramente a mão de obra brasileira, ela vai perder um pouco de força, né? E a mão de obra asiática, ela vai ganhar um pouquinho de força, sabe? Então, para nós, brasileiros, sobrevivermos, nós vamos ter que mudar a qualidade dos nossos serviços, né? Então, o que acontece? Isso aqui é para todo mundo, é fato. O brasileiro é muito bom para trabalhar, né? O brasileiro, ele pensa muito rápido, ele age muito rápido, né? Porém, nós temos um defeito, nós dominamos muito pouco a língua japonesa. Comunicação, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho empresas, né, que pedem pessoas, e o primeiro item que eles pedem é Nihongo, né? E eu tenho dificuldade, porque se eu fizer 30 entrevistas, talvez 5 chegam e falam, olha, tá, eu falo 30%, 40%, né? O restante já chega falando na entrevista, eu não falo Nihongo, né? Então, essa eu acredito que pode ser, talvez, um foco que nós brasileiros tenhamos que ter, né? Dominar a língua japonesa, tá? Porque a mão de obra asiática, ela está sendo bem cotada, né? Pelas fábricas que estão usando, tá? Sim. Então, daqui 10 anos, eu acredito que a mão de obra asiática, ela vai estar muito grande, sabe? Muito expandida aqui dentro do Japão. Já está bastante, né? E é interessante, né? A gente vai ficando no Japão, vai perdendo a noção do tempo, vai envelhecendo, daqui a pouco você vê, assim, que... Acho que essa coisa de ter escolas brasileiras aqui, tudo, até a próxima geração, que for, né, nossos filhos, que se frequentou a escola brasileira, eles já estão desalocados do mercado de trabalho aqui no Japão. Né? É um fato interessante que você falou, né? As escolas brasileiras, hoje, né, nós temos crianças ainda que frequentam, né? Porém, muitos pais brasileiros já estão optando em pôr direto em escolas japonesas, né? Os meus são assim, exatamente. As minhas não falam nem português direito, né? Então, assim, nós sabemos que a escola brasileira, ela também já tem uma data marcada, né? Então, ela vai ter que ter um diferencial, ela vai ter que colocar o Nihongo. Acredito que a maioria já está colocando, né, o Nihongo dentro da sala de aula. Mas isso vai ser primordial, né? Não é uma opção mais, né? Esse idioma é muito importante. Você está falando, eu estou tendo ideia aqui. Depois a gente conversa sobre essas ideias. Lembra que quando nós chegamos a 30, 27 anos atrás, o serviço sujo, o serviço pesado, era para nós brasileiros, né? E hoje, se nós pensarmos, o serviço sujo, né? Ele não está com os brasileiros, ele está com os asiáticos, né? Sim. Serviço de navio. Uma coisa que nós brasileiros não tivemos experiência, que é agricultura. Sim. Né? Então, o que vai acontecer? Hoje eles dominam a área de agricultura, né? Pelo fato da mão de obra ser barata. Né? Mas já existe uma lei nova onde os asiáticos devem receber o mesmo salário que os japoneses. Então, já está mudando a lei. Sim. Né? Com certeza, o serviço que o japonês não quer fazer ou não tem condições de fazer, ele vai aumentar, né? E com essa demanda vão vir os asiáticos, né? E nós, como nós estamos envelhecendo, não temos como renovar isso, né? Não temos como uma opção, a não ser que o governo libere o Yonsei, né? Teríamos que ver aí quantos Yonseis nós temos no Brasil e quantos gostariam de vir, né? Porque o governo tem um projeto, né, de Yonsei vir, mas é muito fora de questionamento. O cara tem que dominar, tem que ter o nível 3, se eu não me engano, né, da proficiência. Nossa, nós estamos aí com 200 mil brasileiros, praticamente 180 mil brasileiros, e para a gente falar assim, vamos ver quem tem o nível 3,
Sim, Eu acho que nós, né, vão ser um número muito. sim, Isso no Sansei, né? No Yonsei, então, praticamente nós não vamos ter, né? sim. A não E ser que tenha estudado na praticamente, escola no Japão, né? é, e os asiáticos, eles já vêm, né, com o nível 4, o nível 5, né, pelo menos, que é o mínimo, né? Sim, eles estudam lá, né? Bacana, tá? Tem alguma dica que você quer deixar, assim, basicamente para o brasileiro que está assistindo esse vídeo e pensa em empreender aqui no Japão? Alguma dica, alguma sacada, alguma coisa importante? Cara, eu acho que é assim, nós brasileiros, nós agimos muito assim, de emoção, né? Nós somos coração, o Sim, brasileiro sim. é coração, tá? Então, assim, pegar o máximo de dicas, né, com quem já está no mercado, né? Quais foram as dificuldades, inclusive, né, o seu projeto aqui é muito interessante, É, né? para isso. Quer dizer, nós temos brasileiros aí com potencial enorme. Eu tenho funcionários que eu falo, meu Deus do céu, como o cara é bom, Sim, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm condições, sim, de investir no Japão, sabe? Então, ter uma associação ou se associar e ir atrás de informações, né? Que foi o meu caso. Eu fui atrás de informações, eu conheci um grupo de empresários, eu fui ver o que eles faziam, como eles fizeram, né? E aí você dá o primeiro passo, né? sim. Eu acho que falta isso, né? Ir Informação, atrás né? de informação, né? E, então, esse seu projeto é muito bacana, né? Que as pessoas que estiverem assistindo aí podem ir atrás de materiais. Hoje nós somos muitos brasileiros, né? Com informações úteis. Eu vou contar uma coisa aqui, baseado nisso que você está falando, eu lembrei. Teve um certo cônsul, um dia, não é o cônsul atual, um certo cônsul, um dia, a gente estava conversando numa mesa, aí ele falou assim, rapaz, eu já tive em, não vou nem falar o número exato, mais de 50 países diferentes, trabalhando como cônsul e tal, e eu conheci várias comunidades brasileiras fora do Brasil, e eu falo para você, a pior comunidade brasileira que eu encontrei é aqui no Japão. Aqui o pessoal não é, porque o pessoal não é unido, mas o pessoal é um contra o outro. Então, acho que muita gente quer empreender e tenta fazer isso sozinho, mas às vezes se você se aliar com seu amigo, com seu colega ou com outra pessoa que você não conhece, que tem uma expertise que você não tem, sabe? Onde tem dois pensando, onde tem dois querendo, onde tem dois sonhando, eu acho que a coisa cria uma energia muito maior e tem maior capacidade de acontecer, você não acha, Thiago? Eu acho isso muito importante, né? Principalmente quando você tem um ponto de vista, né, diferente do Sim, seu, sim, isso te faz enxergar vários buracos no seu projeto, sim, né? sim. Isso é muito importante, né? Ter conhecido pessoas, empreendedores, né? Nós conhecemos aí um grupo seleto de pessoas e você fala, cara, onde ele conseguiu isso? Como ele conseguiu isso? E você ouve as experiências dessas pessoas e aquilo te faz ver, né? E você já vai, opa, aqui eu então tenho que tomar cuidado, aqui eu preciso fazer isso, né? O meu passo é isso. É até como um objetivo, né? Você fala, cara, ele conseguiu, então tem como conseguir, tem como fazer. É possível, Claro, né? É possível fazer, né? Bacana, Tago-san. Muito obrigado. Obrigado por Isso, eu sempre que estar me agradeço. ensinando ali no golfe. Ganhei o último campeonato pelas suas Cara, dicas. parabéns. Jogou muito. Obrigado. Né? Cara, e vamos melhorar. Em nome da comunidade toda brasileira aqui, agradeço a sua participação, agradeço suas dicas valiosas, você ter compartilhado sua história e espero que esse vídeo tenha ajudado você aí em casa também, ou no seu celular, no seu carro, onde você estiver vendo, no carro dirigindo não, por favor, para o carro. E a você que está querendo empreender aqui no Japão também, ok? Obrigadão, Tago, de coração. É uma honra, um prazer ter você aqui. Né? E quem estiver assistindo, né? Nós estamos aí à disposição, tá? Um bate-papo, um cafezinho. Claro que precisamos agendar, né? Primeiro. Vamos pôr o link aqui na descrição do vídeo.
Tá? Opa, isso. Manda Tá, na descrição do vídeo tem uns contatos da empresa do Tago, o link da empresa do Tago, quem quiser falar com ele ali. É um ser humano extraordinário, sempre foi, desde o começo, antes dele ter a empresa dele, sempre foi admirado por todos. É uma figura extraordinária. Muito obrigado, Tago San. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo, um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.